Olá, inscritos aqui do canal, sejam muito bem-vindos. Fique à vontade para você receber mais um vídeo da Palavra de Deus que vai edificar e abençoar a sua vida. Você que não é inscrito e está chegando aí, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e que você se inscreva aí no canal, porque a Palavra de Deus é o que nos vivifica e nos dá força e nos dá a certeza também de uma vida, uma caminhada, né, na vitória, no alvo, que é Cristo. Olha, aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, está escrito assim, no versículo 6, E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão uns aos outros, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Capítulo 24 de Mateus é o Senhor Jesus falando sobre as coisas que iriam acontecer. São coisas que ele já disse de antemão, né, para nos ensinar e nos advertir. Porém, ele diz, não vos assusteis com nada disso, porque ainda não é o fim. As guerras, rumores de guerras, como estamos vendo, né, hoje, dia 24 de fevereiro, temos várias notícias, né, em 2022, de guerras, rumores de guerras, né, e o Senhor Jesus, ele disse, não vos assusteis, porque não é o fim ainda. E ele diz que vai haver muitas coisas, né? Fome, pestes, terremotos. Será que nós não já estamos vendo tudo isso acontecer? Nós já estamos vendo tudo isso acontecer e se cumprir. Mas ele disse, não tenha medo porque ainda não é o fim. E ele ainda disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. E é sobre isso que eu quero falar com você. Quero falar com você sobre perseverar. Sobre ter uma fé sólida na palavra de Deus. E como é que nós podemos perseverar em Deus? Como é que nós podemos perseverar na palavra de Deus? Nós temos que buscar o Senhor, nós temos que buscar a palavra de Deus, fazer a leitura dessa palavra, deixar que o Espírito Santo nos conduza. Para quê? Para que no tempo certo essa palavra comece a frutificar através das nossas vidas e dentro de nós. Nós temos que perseverar, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo de dores, tribulações, será salvo da vida da segunda morte, né? E terá vida eterna em Cristo. O Senhor, ele aqui nos ensina a perseverar na fé. Como está a sua fé? A sua fé está firme? Quantas notícias temos recebido? Quantas perdas? Quantos lutos? Quantos sofrimentos, fomes, tristezas, dores, situações de indignação, de injustiça. E como está a sua fé diante de tudo isso? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, Jesus disse, o amor de muitos vai se esfriar. Não é assim? Talvez você esperou uma atitude de tal pessoa que você pensou, essa me ama, e veio totalmente ao contrário. Talvez você esperou que houvesse um ponto humano, uma atitude humana, né, daquele chefe sobre a sua vida e você não viu nada disso. As pessoas estão caminhando, cada uma por si, como diz o ditado, cada um por si e Deus por todos. Como está a sua fé? Será que você já tem a sua fé erguida e sustentada pela palavra de Deus? Muitas são as provas que nós passamos, muitas são as dificuldades que nós enfrentamos e tendo fé na palavra,
Porque aquele que caminha com Cristo não está livre de nada, pelo contrário. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele nos chamou para vencer. E o que ele nos chamou para vencer? Ele nos chamou de vencedores. Então, ele tem a certeza que nós vamos vencer as nossas dores, as nossas dificuldades, e que nós vamos caminhar em direção a um alvo só, que é o Cristo vencedor. Sabe, não é tempo de olhar para trás, não é tempo de olhar para os lados. É tempo de fortalecer a sua fé. Porque as coisas estão se cumprindo. Olha como o que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus está se cumprindo nos nossos dias. É tempo de ficar na presença de Deus, de santificar a sua vida. É tempo de você se posicionar se você está fora, né, da presença de Deus, se você está deixando as coisas de Deus, né, de lado. É tempo de você se envolver com Deus, se envolver com a palavra de Deus, se envolver com a oração, se envolver com o Pai, se envolver com a fé. Porque a única coisa que vai nos manter de pé é a fé. A única coisa que vai perseverar, que vai fazer com que haja perseverança, é a fé no nome de Jesus. É a fé na palavra, não uma fé vazia, não uma fé no culto, não uma fé nas rotinas do culto, quarta, sexta, domingo, domingo de manhã, domingo à tarde. Não é isso. A fé, ela vai estar firmada em Cristo, no Cristo vivo que nos deu vida e vida com abundância. Então, é importante que você, nos dias de hoje, proteja, persevere na sua fé. Porque é ela que vai trazer os frutos de perseverança, os frutos de paciência, os frutos, aqueles frutos que o Espírito Santo vai produzir em nossas vidas. Tudo é através da fé. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Nós não podemos fazer as coisas sem fé. Nós temos que crer antes de fazer. Nós temos que ter a certeza que o Senhor vai abençoar, que aquilo já vai acontecer. Eu creio, eu tenho certeza que essa palavra vai chegar na sua vida e você vai se levantar, você vai dizer, realmente, eu preciso cuidar da minha fé, porque as coisas estão vindo, as notícias estão chegando, as coisas estão acontecendo, a palavra de Deus está se cumprindo e eu preciso de fé. E a palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, esse amor que se esfria, ele também leva junto com ele a fé. Quando o amor se esfria, a fé vai embora. Parece que não há fé, não há mais esperança, não há mais no que crer, no que acreditar, no que esperar. A desesperança começa a reinar. E o Senhor não quer que você viva desesperado, quer que você viva na esperança da glória de Deus, na fé, né, no Filho de Deus que se entregou e nos deu uma nova vida. Não deixe a sua fé se esfriar. Não deixe a sua fé de lado, porque a sua fé é arma de guerra, a sua fé é ferramenta de agradar a Deus, a sua fé é a ponte entre você, Deus, e a resposta de Deus para a sua vida. É através da fé que nós agradamos a Deus, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, no meio de tantas notícias de guerra, rumores de guerra, fome, dificuldade, luto, perda, o que vai sobrar para você? O que tem que sobrar? Tem que sobrar e tem que ser mantida a sua fé. A sua fé não pode ser abalada, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O Senhor está te chamando a tomar cuidado com a sua fé, a ter zelo pela sua fé, alimentar a sua fé, se erguer na fé, falar por fé, viver por fé. Não deixe o que você tem de mais precioso morrer diante de tantas coisas que estão acontecendo, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu quero deixar essa palavra para você no alerta de Deus. Cuide da sua fé. Não olhe para a esquerda, para a direita e nem muito menos para trás. Mas coloque um alvo. A sua fé tem que ser alimentada. A sua fé tem que ser cuidada. E você deve perseverar. Porque se você perseverar até o fim, você será salvo. Tá bom? Então que fique o alerta do Senhor aí para você. Diante de tantas coisas que estamos vivendo. Que você se mantenha na fé. Na fé no Filho de Deus.
na fé viva, na fé verdadeira, na fé que acontece, na fé que nos traz a salvação em Cristo. Que Deus te abençoe e que este alerta fique no seu coração, que você não esqueça, no momento de fraqueza, lembre-se de regar a sua fé, porque é ela que vai te levantar. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu like, nos ajude. Deus te abençoe em nome de Jesus.